Boa tarde, meus amores. Olha, hoje, dia 12 de junho, nós teremos aula de português e faremos a página da 40 até a 50, ok? Vamos lá. Temos aqui um questionário na página 40 sobre a gente completar aqui, com traz, com acento e S, com traz sem acento e com Z no final, ou atrás. Vamos buscar a definição para cada um deles, ok? Olha aqui. Traz com acento e S no final e atrás são sinônimos, ou seja, são palavras que têm o mesmo significado, tá? Elas indicam posição posterior, ou seja, trás e atrás é a mesma coisa, tá? Essa definição de trás aqui é a mesma definição de atrás, tá? Já a definição do trás sem acento e Z no final por sua vez, é uma conjugação do verbo trazer, ou seja, esse traz aqui é o mesmo de trazer, tá? É do verbo trazer. Na terceira pessoa do singular do indicativo, ele ou ela traz. E na segunda pessoa do singular do imperativo, traz tu. Então, esse traz tem o mesmo significado de atrás, e esse aqui é o mesmo do verbo trazer, ok? Então, vamos lá completar. Helena brincava, pontinho, pontinho de sua casa, ou seja, na parte posterior da casa. A menina não sabia o que havia é a mesma definição de atrás, tá? Só que com significados parecidos. Bolão estava, pontinho, pontinho da árvore. Por pontinho, pontinho da máscara, a menina está sorrindo. Essa história, pontinho, pontinho, alegria para a garotada. A menina, pontinho, pontinho, sempre uma novidade para a brincadeira. Pronomes interrogativos. Que tamanho afinal tinha Helena? Quantos anos ela tinha? Quem era o bolão? Qual era o brinquedo preferido de Helena? Leia as frases que a gente acabou de ler e responda ao que se pede. Qual sinal de pontuação aparece no final de todas essas frases, gente? Ó. É o ponto de interrogação, não é? Porque são todas uma pergunta. Todos são perguntas. As 4 frases são declarativas, interrogativas ou exclamativas. Se o ponto é de interrogação, porque está fazendo uma pergunta, vamos lá, página 41. Leia as frases do texto, depois circule em cada uma os pronomes interrogativos. Espelho meu. Espelho meu, espelho meu. Que tamanho tenho eu? Tinha que ser alguém que ficasse mudando a toda hora? Quem podia ser? Vamos lá. As palavras que, quem, qual e quanto são pronomes. Ou seja, as palavras que, deixa eu chegar mais perto aqui, que, quem, qual e quanto são pronomes. Nas frases interrogativas, essas palavrinhas aqui que são os pronomes, ok? Elas são chamadas de pronomes interrogativos. Marquem isso aí para vocês não esquecerem, tá bom? Na hora de estudar para avaliação. Também são pronomes interrogativos as variações dos pronomes qual, que pode ser qual ou quais, e quanto, que pode ser quanto, quanta, quantos e quantas, ok? Todos esses são pronomes interrogativos. Então, vamos lá. Então, dessa frase aqui, vocês vão circular os pronomes interrogativos, ok? Frase interrogativa direta e indireta. Leia as frases e depois responda ao que se pede. Quantos anos você tem? Quero saber quantos anos você tem. Que sinais de pontuação foram usados para finalizar as frases? Aqui eu tenho um ponto de... Muito bem.
Esse aqui a gente não precisa nem falar o nome dele, né? Esse pequenininho aqui. Com base nisso, como as frases são classificadas? Vamos lá. Quantos anos você tem? É uma pergunta. Logo, vai ser uma frase interrogativa, ok? Quero saber quantos anos você tem. Que pronome interrogativo foi usado nas duas frases? Aqui foi quantos, né? Que a gente aprendeu aqui. E aqui? Aparece qual? Aparece ele também, ok? Você observou alguma diferença no conteúdo das duas frases? Ou elas transmitem a mesma ideia? Embora as duas sejam perguntas, uma tem um ponto de interrogação e a outra tem um ponto final. A gente aprendeu que para fazer uma pergunta precisava ter um ponto de interrogação, né? Anteriormente. Só que agora a gente acabou de aprender que eu posso fazer uma pergunta também através do pronome interrogativo. Ok? E como aqui tem nos dois, ou seja, as duas frases são interrogativas. Só que essa aqui é direta, porque ela tem o ponto de interrogação, e essa é direta porque ela só tem o pronome interrogativo. Tá bom? Vamos continuar. Como você pode observar, há duas formas de se fazer uma pergunta. Por meio de uma frase interrogativa diretas, quantos anos você tem, que tem o pronome interrogativo mais o ponto de interrogação no final da frase, e por meio de uma frase interrogativa indireta, quero saber quantos anos você tem. As frases interrogativas diretas são indicadas por pronome interrogativo e terminam com um ponto de interrogação, que a gente acabou de falar. E as interrogativas indiretas podem ou não ser iniciadas por um pronome interrogativo. Este costuma estar contido no seu interior, tá? E termina com um ponto final, que foi o caso dessa frase aqui, ó, que a gente acabou de falar. Tá bom? Vamos lá. Leia este trecho extraído do texto e depois faça o que se pede. Era uma menina assim, mais ou menos do seu tamanho, e muitas vezes ela tinha vontade de saber que tamanho era esse. Afinal de contas, grande ou pequena, era de um tamanho só. Lá isso era. Só não sabia direito qual era. Circule os pronomes interrogativos presentes no texto que você leu. Você vai circular todos, tá? Esse pedacinho de trecho, esse trecho de texto. Copie no espaço a seguir as frases interrogativas indiretas que aparecem nesses trechos, ok? Converse com o professor e colegas e responda. Como essas frases poderiam ser escritas de forma que se tornassem frase interrogativa direta? Vocês não vão ter a oportunidade de conversar com os amigos e com a tia presencial. Então, vocês façam, mas se tiver alguma dúvida, te chama lá no Tira Dúvidas que a gente faz, tá bom? Vamos lá. Página 43. Aqui nós temos um texto que vocês vão ler, que se a tia ler com vocês o vídeo vai ficar muito grande. Então, vocês vão dar uma pausa e vão dar uma lidinha na página 43 e 44, ok? Ok? A 44 a tia só vai explicar aqui os tipos de textos, tá bom? Vamos lá. O texto que você acabou de ler, resenha crítica, tá? Então, esse texto aqui, brinquedo em forma de centopeia com módulos USB transforma a lógica de programação em brincadeira. Esse texto ele é uma resenha crítica. Assim como podemos escrever e publicar resenhas críticas de brinquedos, também é possível fazê-lo com livros, revistas, gibis, filmes, desenhos, peças de teatro, jogos, games e etc. Vocês vão ler esse outro texto aqui, Percy Jackson e o Ladrão de Raios, ok? Aí a gente vai para a página 45. Copie no espaço as palavras do texto 1, lá da página 43, que você não conhece, só as palavras que você não conhece. Depois procure no dicionário seus significados e escreva-os na frente das palavras, ok? Como se chama a autora do texto 1, da página 43?
Explique como você chegou a essa resposta. Nós podemos observar que tem o texto, ok? E ao final do texto, nós temos a assinatura, ok? Nós temos uma assinatura. Essa assinatura provavelmente é da pessoa que escreveu, ok? Onde e quando o texto foi publicado? Nós temos a questão 4. Quem você imagina que seja Clara, citada no final do texto? Vocês vão procurar lá e vão ver em que parte familiar ela se encaixa, ok? Qual é o objetivo do texto? Da página 43, tá, gente? Vocês vão ler o texto e vão ver qual é o objetivo, com que finalidade Marie escreveu esse texto, ok? Com base na sua opinião, responda. O texto 1 é útil? Por quê? Quem é o público-alvo dele? Ou seja, a quem o texto 1 se destina? Ele está relatando sobre um brinquedo muito bom, que ele pode ser utilizado para várias coisas. E o bebê é relacionado para crianças. Crianças e bebês. Os bebês conseguem ler essas informações? Quem normalmente compra os brinquedos para o bebê e dá para poder ver se de repente é bom para desenvolver uma parte ou outra? A mamãe, não é? Então, vamos lá. Sublinhe no texto 1 as informações relacionadas aos itens descritos na legenda a seguir. Os itens revelam as partes que compõem uma resenha crítica. Atenção às dicas. Lá na página 43, tá? O texto. A dica, olha. Você pode sublinhar as informações e fazer uma marquinha com a cor no início e no final delas, deixando para pintá-las após a correção. Apresentação, descrição do brinquedo. Vocês vão procurar lá no texto e fazem uma marquinha onde começa e onde termina, ok? De verde. Depois, vocês vão fazer de azul, uma avaliação sobre a opinião sobre o brinquedo, ou seja, os pontos positivos e negativos, ok? E se vocês recomendam ou não um brinquedo, vocês vão deixar lá de laranja. Se vocês não, né? Se a Marie recomenda ou não, desculpa. Então, vocês primeiro sinalizem para depois pintar, porque senão vocês podem errar e sabe que lápis de cor é um pouquinho complicado para poder para poder apagar. Agora vamos sobre o texto 2, página 44, tá bom? Copie no espaço a seguir as palavras do texto 2 que você não conhece e depois procure no dicionário e escreva seus significados na frente das palavras. Mesma coisa que a gente fez com o texto 1, tá bom? Quem é o ator do texto 2? Explique como você chegou a essa resposta. No texto 2, a gente pode ver a recomendação aqui do site. Quem é, quantos anos tem, ok? Então, vocês podem tirar a informação dali, da fonte. Onde e quando o texto foi publicado? Qual é o objetivo do texto 2? Isso aqui são as mesmas perguntas do texto 1, tá bom? O texto 2 é útil? Por quê? Quem é o público-alvo dele? Ou seja, a quem o texto 2 se destina? Nesse caso, o texto 2 é escrito por um menino de 11 anos. Então, são pré-adolescentes, ok? Então, para quem? Normalmente vai ser para a mesma faixa etária dele, né? Vamos fazer a mesma coisa das pinturas, tá? Lá no texto 2, a apresentação do texto de verde, a avaliação e a opinião dele sobre o livro de azul e a recomendação dele de laranja, ok? Sobre a resenha de Bruno Napoleão, responda o que se pede. O seu livro, você já leu o seu livro resenhado? Em caso afirmativo, qual é a sua opinião sobre o livro? É a mesma de Bruno ou é diferente? Em caso negativo,
Você leria o livro após a resenha feita por Bruno? Por quê? Ou seja, essas questões aqui estão relacionadas à resenha que Bruno fez sobre o texto. Ó. Aí, tá vendo? Essa é a resenha que ele fez, a resenha crítica. Então, aqui está perguntando na questão A, se você já leu a resenha dele. Em caso afirmativo, qual é a sua opinião? E em caso negativo, você leria o livro depois da resenha dele? Sim ou não? E por quê? Tem que justificar a resposta. Estudo do gênero textual, resenha crítica. Um texto de resenha crítica tem como objetivo o quê? Apresentar um produto ou um serviço, emitir uma opinião ao seu respeito, ou seja, fazer uma crítica e recomendá-la ou não ao leitor da resenha, sim ou não? Vai marcar um X. Contar uma história ao leitor, apresentar descobertas científicas sobre o produto, sobre o texto ao leitor. Vocês vão marcar. Para escrever uma resenha crítica, o que é necessário? Nós precisamos conhecer muito bem aquilo no qual vamos escrever? Não precisamos conhecer muito bem aquilo pelo qual vamos escrever? Não precisamos conhecer absolutamente nada sobre o que vamos escrever? O texto de resenha crítica deve ser escrito sempre em versos ou estrofes, em tópicos ou em frases e parágrafos. Um texto de resenha crítica sempre deve ter um título? Sim ou não? Podemos escrever uma resenha crítica sobre várias coisas. Dentre elas, aí vocês vão dar exemplos, porque tem no texto aqui, ó. Calma aí. Aqui, ó. Aqui. Tá? Temos os exemplos aqui. Então, vamos lá. Com base no que você observou nos textos 1 e 2, responda. Quais são as partes que compõem uma resenha crítica? Tem o passo a passo, ok? Só a gente olhar aqui, ó. Esses pontos aqui que a gente pintou, ok? Esses são os pontos da resenha crítica. Essas partes precisam seguir uma ordem rígida de apresentação no texto? Sim ou não? Em um texto de resenha crítica, a linguagem deve ser clara e objetiva, de fácil entendimento ou confusa e incerta de difícil entendimento? Vamos lá. Agora, que você já sabe o que é uma resenha crítica, é sua vez de produzir uma, mas você não fará isso sozinho. Junte seu colega para fazer essa produção. Como a gente sabe que não dá para se juntar por conta da pandemia, vocês vão fazer sozinhos, viu? Desculpa. Vamos lá. Planejando. O primeiro passo será o planejamento do texto. Pensando nas possibilidades para a elaboração de uma resenha crítica, troque ideias com seu colega e juntos escolham um dos itens apresentados a seguir, assinalando com um X nos parênteses. Se precisarem tirar qualquer dúvida, conversem com o professor. Eu e meu colega, escreva aqui o nome do seu colega. Faz o seguinte, então. Aqui vai realmente precisar da opinião do coleguinha. Chama ele no privado, tá? Chama ele no WhatsApp no privado para vocês fazerem essa questão juntinhos. Se programem direitinho. Eu e meu colega, vai escrever o nome dele, decidimos produzir uma resenha crítica sobre... Vão marcar um X. Se não for nenhuma dessas, vocês vão marcar um X aqui e dizer sobre o que é. O nome do mencionar o tipo de objeto que vocês escolheram. Brinquedo, livro, revista, Aí vocês vão colocar aqui, ok? Agora, você e seu colega já decidiram que irão resenhar. Lembrem-se de conferir na seção, na ponta da língua, as características básicas de uma resenha crítica, que são aqueles que a tia falou, tá bom? Agora é hora de escreverem um texto em seus cadernos. Bom trabalho. Façam na folhinha de fichário, tá bom? Chegou a hora de avaliar a produção você e seu colega fizeram, desculpa. Para isso, aqui a gente não vai poder fazer agora, só quando voltar à aula, ok? Então, essa página aqui vamos pular, porque é para trocar livro e tal, e como tá com pandemia, a gente não pode se ver juntos, tá? Então, essa questão aqui a gente deixa para fazer depois,
tá? Porque a gente não vai poder, a não ser assim, quem quiser adiantar, tira a foto da resenha, tá? Que fez e tira a foto aqui, ó, dessas partes aqui que vocês responderam do livro e manda para uma dupla de colega, tá bom? Tudo pelo WhatsApp, ok? Agora vamos lá. Assinale as alternativas em que o pronome destacado não é um pronome interrogativo, ok? Quem está falando? Vocês vão olhar aqui o pronome que está destacado para ver se é interrogativo ou não. Quem está falando? Quero saber qual foi o meu erro. A moça que me ligou ontem tornou a ligar? Pergunte ao moço quantos reais custa meia dúzia de pão. Tem lá no livro, tá? O que é pronome interrogativo e o que não é. Vocês vão marcar um X no que não é, ok? No que não é. As frases abaixo estão na forma de perguntas indiretas. Transforme-as em perguntas usando o pronome interrogativo. Ok? A gente vai transformar em pergunta direta. Ou seja, que tem o pronome interrogativo e o ponto de interrogação no final da frase. Tá bom? Vocês vão transformar essas três. Sublinhe os pronomes interrogativos nas frases abaixo. O que foi aquilo? Quem será aquele cantor? Diga-me qual desses alunos falou com você. Verifique quantas caixas serão necessárias para a mudança. Então, vocês vão sublinhar os pronomes interrogativos, ok? E aqui vocês vão explicar qual é o objetivo de uma resenha crítica. A gente também tem no livro, só pesquisar lá que tem, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus, tá? Até a próxima aula. Tchau, tchau.